Então hoje nós vamos começar o estudo de caso da Ana Maria e do marido dela. Então a Ana Maria levou o marido dela junto para esse mundo da alimentação à base de plantas. Eu sei que esse é o sonho de muita gente, levar o marido, levar o companheiro para essa jornada. E isso pode sim acontecer, isso sim é possível e quando a transformação ela acontece em conjunto, né? Acontece com todos os integrantes da casa, é uma potência enorme, né? Lindo de ver a saúde de todo mundo se transformando. Então vamos ver o que aconteceu aqui com a Ana Maria e com o marido dela depois que eles começaram a seguir uma alimentação à base de plantas. E eles tiveram resultados incríveis. Depois de um mês de alimentação à base de plantas, a Ana Maria, que já estava entrando em menopausa, conseguiu reverter todos os sintomas dela. Mas prestem atenção aqui, que nós vamos ver tudo bem certinho juntos, ok? Eu vou contar para vocês essa história, o que aconteceu quando eles começaram a seguir uma alimentação à base de plantas. Então, ela começa a história dela falando assim: um ano de alimentação à base de plantas, nós revertemos doenças crônicas e eliminamos mais de 70 quilos juntos. Olha que maravilha! Então, os dois foram diagnosticados com diabetes do tipo 2 e eles conseguiram reverter a diabetes do tipo 2 somente com a alimentação. E é muito maravilhoso a gente ver o poder que essa alimentação tem, o poder que a alimentação à base de plantas tem sobre o nosso metabolismo, sobre o nosso corpo, e de que o alimento é sim um remédio, de que o nosso remédio pode ser o nosso alimento. Hoje em dia, o nosso alimento ele está sendo o nosso veneno, porque a gente está usando de uma forma completamente errada, de fontes erradas, que não é mais o alimento puro. E esse mesmo alimento está nos causando as doenças, mas esse não é o objetivo da alimentação. O objetivo da alimentação é que ela seja o nosso remédio e não que ela seja o motivo da nossa doença. Então a gente precisa urgentemente abrir os olhos para isso, a gente precisa acordar para essa realidade, a gente precisa trazer a alimentação para a nossa vida novamente como remédio e não como o causador das doenças. E foi isso que aconteceu com esse casal aqui. Todas as doenças que eles desenvolveram foi por causa de uma má alimentação. E depois eles conseguiram reverter tudo com uma boa alimentação, com o combustível certo para o corpo deles. Então, ela fala assim, a Ana Maria conta: o meu marido, o Jay, e eu costumávamos consumir muitos produtos de origem animal, o que é comum, né, hoje em dia, aí na vida da maior parte das famílias. Então ela fala que eles consumiam todos os tipos de carne, incluindo as vísceras, tá? Então eles consumiam vísceras na casa deles, o que também não é algo anormal, as pessoas realmente consomem. Ela fala: adorávamos carne bovina, especialmente um bom filé selado na frigideira de ferro, tá? Então eles tinham uma vida normal, como a maior parte das pessoas, né, a maior parte das famílias tem. Vamos ver o que a Eulália está falando. Voltei a comer carne vermelha e minhas dores voltaram. Será que tem ligação? Eulália, eu acredito que tenha. Você vai ver aqui hoje na própria história da Ana Maria, onde ela fala que quando ela parou de comer carne, ela parou de sentir várias dores. Por quê? A carne, ela é um alimento inflamatório. Tá? Ela a gente não tem dúvidas disso. Carne é um alimento inflamatório. E aonde tem inflamação, tem dor. Inflamação e dor, elas são correlacionadas, elas andam juntas. Aonde tem inflamação, vai ter dor. Quando você tira a carne, você retira a inflamação. Claro, se você trouxer uma boa alimentação no lugar dessa carne, não é só retirar a carne e continuar com maus hábitos que você vai reverter a inflamação. Não. Você tem que retirar a carne da sua alimentação e substituir por alimentos que nutrem de verdade. Você vai remover a alimentação do seu corpo. A alimentação à base de plantas é uma alimentação anti-inflamatória. E aí, quando a inflamação some do seu corpo, somem também as dores. Porque a dor, ela aparece onde tem inflamação. Se não tem inflamação, não tem dor. Então, olha só o seu corpo te avisando, o seu corpo te falando. Você voltou a sentir dores porque você voltou a consumir uma alimentação que é inflamatória. E dela não causa aquela inflamação aguda, que é, por exemplo, quando você corta o braço e inflama. Aquilo é uma inflamação aguda, que é um mecanismo de defesa do seu corpo. Não é esse tipo de inflamação. É a inflamação silenciosa, é a inflamação crônica, é aquela que a gente não sente, que a gente não vê aparentemente, mas que ela está agindo por todo o nosso corpo, por todo o nosso metabolismo, tá? Então eu acredito que sim, tenha a ver o retorno das suas dores. Então ela fala assim, Ana Maria continuando a história dela, né? Ela fala assim: há cerca de 20 anos, o Jay, que é o marido dela,
foi diagnosticado com diabetes do tipo 2, além de pressão alta e colesterol elevado. Nos disseram que não havia como reverter o diabetes do tipo 2, que era algo genético e que ele sempre precisaria de medicação, podendo apenas tentar retardar a progressão da doença. Então, olha só, ele foi diagnosticado com o quê? Diabetes do tipo 2, pressão alta e colesterol. Gente, esse trio, normalmente, eles estão sempre juntos, tá? Então, quando a pessoa desenvolve uma dessas doenças, não é só uma delas que ela desenvolve. Normalmente ela desenvolve esse trio. Ela vai desenvolver a diabetes tipo 2, a pressão alta, o colesterol e ainda o sobrepeso, tá? A obesidade. Normalmente vem junto. Então, vem sempre tudo isso junto, porque não é só uma parte do metabolismo que é afetada, só uma parte do corpo que é afetada. É tudo. Então, quando a gente tem uma alimentação que é baseada em excesso de produtos de origem animal, em muita carne, em muitos laticínios, em muitos derivados, em muitos processados, em muitos industrializados, o nosso corpo, ele mostra as consequências, né? Não tem como esse tipo de alimentação não causar nada no nosso corpo. E o corpo dá sinais. E aí, quando vem uma doença, não é só uma, começam a vir várias, porque por dentro, o nosso corpo, ele é o ambiente perfeito para o desenvolvimento de doenças. A gente, quando consome esses alimentos, nós estamos alimentando as bactérias patogênicas da nossa microbiota e elas são o alimento perfeito para o desenvolvimento de doenças. Então, qualquer doença que bata aqui na nossa porta, do nosso corpo, ela entra e se desenvolve, porque ela tem a matéria-prima que ela precisa. Já quando a gente começa a seguir uma alimentação à base de plantas, é justamente o contrário. As doenças batem aqui na nossa porta, elas podem até entrar, só que elas não sobrevivem, porque elas não têm o ambiente perfeito para elas se desenvolverem. Elas não têm um pH acidificado, elas não têm as bactérias patogênicas que elas precisam, né? Então, elas não conseguem se desenvolver. Então, é assim que acontece, por isso que a alimentação à base de plantas é tão poderosa e ela vai começando a reverter realmente as nossas doenças. E aí, ela fala assim, também ouvimos que carboidratos e açúcares eram prejudiciais para diabéticos, então tentamos eliminar o consumo desses alimentos. Isso é um clássico, né? Isso é um clássico hoje em dia, quando a pessoa é diagnosticada com diabetes tipo 1 ou tipo 2. A recomendação médica é que se corte, né, o consumo de carboidratos, né? Então a pessoa faz uma restrição de carboidratos e é recomendado que ela aumente o consumo de carnes. Só que isso é uma recomendação tão ultrapassada que hoje em dia a gente já sabe com toda a certeza absoluta, não existe nenhuma dúvida. A medicina já sabe, a ciência já sabe, já existem inúmeras publicações de artigos científicos comprovando isso, não existe mais nenhuma dúvida de o que causa o diabetes 2 não é a combinação, não são os carboidratos. Então, não são os carboidratos que a gente tem que cortar da nossa alimentação. O que causa a resistência à insulina, que vai causar o diabetes tipo 2, é o consumo de gordura saturada. A gordura saturada é o que causa a resistência à insulina. Aí, quando a gente já está com uma resistência à insulina, aí sim, o nosso pâncreas tem dificuldade de produzir insulina e a gente tem realmente que controlar o consumo de carboidratos que vão se transformar em glicose, porque o nosso corpo não tem essa matéria-prima para transportar essa glicose. Só que nunca foram os carboidratos que causaram a resistência à insulina, que causaram a origem do problema. Não foram os carboidratos. O que causou a origem do problema foi o consumo excessivo de gordura saturada. E essa gordura saturada vem da onde? A gordura saturada vem dos produtos de origem animal, vem das carnes, dos leites, dos ovos, que era tudo que eles comiam, que eles comentaram no início que eles gostavam muito de comer isso. Então, eles comiam muitas carnes, fazia parte da alimentação deles, eles gostavam de comer isso, né? Comiam bastante. E, é claro, chegou uma certa idade que eles desenvolveram diabetes do tipo 2. E não foi por causa do consumo de carboidratos, foi por causa do consumo excessivo de gordura saturada. E o consumo excessivo de gordura saturada nada mais é do que o consumo excessivo de carnes. Tá? Então, é isso que causa o diabetes do tipo 2. Não existe mais nenhuma dúvida na literatura científica. O que existe por aí são profissionais que ainda não se atualizaram, que ainda continuam dando direcionamento errado. Mas se a gente quer reverter a causa do diabetes 2, não vai ser através da eliminação de carboidratos da dieta. Isso não vai acontecer. Então, a gente tem que sempre trabalhar a causa do problema e não a consequência. Então, nesse caso, a causa do problema
é a resistência à insulina. E para a gente trabalhar na causa desse problema, a gente precisa trabalhar no consumo de gordura saturada. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, eu vou trazer mais explicações para vocês conforme a gente for continuando com a história da Ana Maria, tá? E do marido dela, que é o Jay. Aí ela fala assim, teve uma época da vida que eles chegaram no fundo do poço. E aí ela conta como foi essa época que eles chegaram no fundo do poço. Ela fala assim, com o passar dos anos, ganhamos peso extra e tentamos diversas dietas para perder esses quilos a mais. E tivemos alguns sucessos. Ela fala que ela perdeu 20 quilos, mas o peso sempre voltava. Então ela entrou naquele estado sanfona, que quando você entra numa dieta onde você vai restringir muitas coisas do seu dia a dia, onde você vai entrar naquela contagem de calorias, que é algo que é claro que você não consegue seguir, você vai ter esse efeito sanfona. Então ela disse que ela chegava a perder peso, mas sempre voltava, tá? Sempre voltava, porque não era um estilo de vida, era uma dieta que ela fazia, então isso acabava sempre voltando. E manter a dieta era um verdadeiro tormento, pois pensávamos em comida o tempo todo. Olha que tristeza, né? Então, a solução nunca está na restrição completa de algo, porque quando você restringe algo completo, acontece isso que acontecia com ela, né? Que ela pensava o tempo todo na comida, ela só pensava em comida, ela estava em dieta e só pensava em comida, né? Então, é muito diferente quando a gente entra com um novo estilo de vida, ao invés de uma dieta. Né? Quando a gente começa um novo estilo de vida, por exemplo, através da alimentação à base de plantas, é tudo uma descoberta, é tudo um grande prazer. A gente começa a descobrir novos sabores, novos pratos, novas combinações, e isso acaba se tornando um prazer na nossa vida. Né? Então é muito diferente. Aí ela fala assim, cerca de 5 anos atrás, o meu nível de hemoglobina glicada começou a subir, chegando à faixa limítrofe para diabetes e depois à faixa de diabetes, tá? Então ela foi diagnosticada com diabetes do tipo 2 também. Meus médicos me orientaram a seguir uma dieta pobre em carboidratos e açúcar, focada em proteínas de origem animal. Os médicos do Jay, que é o marido dela, recomendaram o mesmo para ele, dizendo que isso ajudaria a perder peso, melhorar a sua hemoglobina glicada e reduzir a medicação. Então veja bem, quando um profissional da saúde fala para uma pessoa que foi diagnosticada com diabetes do tipo 2, que ela precisa, a partir de agora, parar com o consumo de carboidratos e açúcares, né? Açúcar é um carboidrato. É a mesma coisa, eu vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem como que seria, né? É a mesma coisa, imagina que você estava passeando ou que você estava praticando um esporte que você gosta ou estava simplesmente passeando numa viagem e você caiu e quebrou o seu joelho. Imagina essa situação, você caiu e quebrou o seu joelho. Aí você vai no médico, os médicos fazem todos os exames que precisam ser feitos, fazem raio-x, fazem tudo e eles falam para você assim, olha, nós chegamos a um diagnóstico. Você quebrou o seu joelho está quebrado. Então agora eu vou te recomendar uma cadeira de rodas, porque se você nunca mais caminhar, você nunca mais vai sentir dor. E aí acabaram os seus problemas. Então basta você nunca mais caminhar, porque se você nunca mais caminhar, você nunca mais vai estimular o seu joelho e você nunca mais vai sentir dor. Falaram para uma pessoa que tem diabetes do tipo 2 que ela precisa simplesmente tirar os carboidratos da vida dela, é a mesma coisa que falar para essa pessoa que quebrou o joelho que ela vai ter que usar cadeira de rodas para o resto da vida. Não é a solução do problema, isso não trabalha na causa, isso trabalha no sintoma. Então a gente precisa ir mais a fundo, a gente precisa buscar a causa, o que está causando essa resistência à insulina. E o que causa resistência à insulina não são os carboidratos. O que causa resistência à insulina é a gordura saturada, são as gorduras. Principalmente a gordura saturada, o LPS, que são as bactérias gram-negativas da nossa microbiota, e a gordura trans também. Então são esses os grandes causadores da resistência à insulina. Então a gente precisa ir na causa para reverter a doença. Quando a gente vai na causa, a gente consegue reverter o problema. Por isso que os médicos falaram para ele que isso era para sempre, que ele jamais iria conseguir reverter, que ele só iria amenizar através da medicação. Só que ele conseguiu reverter quando ele começou a seguir uma alimentação à base de plantas. Vou continuar contando a história para vocês.
Aí ela fala assim: nos comprometemos a seguir a dieta, tá? Que era a dieta que eles estavam fazendo na época. O Jay perdeu cerca de 17 quilos e eu perdi 9. No entanto, nenhum de nós viu melhorias significativas nos exames laboratoriais. Então, eles estavam até perdendo peso, mas não estavam melhorando a hemoglobina glicada, não estavam melhorando os índices de inflamação, não estavam melhorando nada nos exames. Os exames estavam iguais, porque eles estavam apenas restringindo caloria. Se você apenas restringe caloria, você até vai ter um emagrecimento, só que não necessariamente um emagrecimento saudável, um emagrecimento que melhore o metabolismo do seu corpo, um emagrecimento que te traga saúde mesmo. Então, eles estavam só reduzindo calorias, né, restringindo calorias, e estavam tendo esse tipo de emagrecimento, que é emagrecimento superficial, que depois vira efeito sanfona. Aí ela fala assim: além disso, entrei no período de perimenopausa e menopausa, tudo junto, né? Quando algo se desencadeia na nossa vida, é sempre tudo junto, uma loucura, né? Imagina a loucura. Passei a enfrentar diversas condições de saúde, como inflamação, dores articulares, refluxo, acne, ondas de calor, insônia e outras coisas. Imagina, tudo isso surgiu junto na vida dela. Estava prestes a desistir. Achei que estava apenas envelhecendo e que a vida seria assim dali para frente. Isso é triste, né? A pessoa pensar que isso são sintomas da idade. Muitas pessoas pensam assim: ah, isso é coisa da idade. Todo mundo, quando chega numa certa idade, vai precisar tomar remédio para pressão alta, para colesterol. E, gente, não é nada disso. Envelhecer não é sinônimo de adoecer. E pode ser o contrário, né? Pode ser sinônimo de mais longevidade, de mais qualidade de vida. Só é vocês prestarem atenção como que os asiáticos envelhecem. Eles envelhecem com muita saúde. Você já viu? Eles envelhecem com muita saúde. Então, envelhecer não é sinônimo de ficar doente em hipótese alguma, ok? E aí, além de tudo isso que já estava acontecendo, ela estava no pior momento de saúde da vida dela, descobriu tudo junto, ainda entrou na menopausa, estava enfrentando, né, os sintomas de menopausa, que não são fáceis, as mudanças hormonais e tudo isso. Aí, em 2022, o furacão Ian atingiu a nossa cidade na Flórida, tá? Eles moram na Flórida. E ela fala que no meio de tudo isso, literalmente passou um furacão na vida dela e atingiu a casa deles, causando grandes danos à nossa casa. E aí eles tiveram que iniciar um longo processo de reconstrução, que levou quase 2 anos. E durante esse tempo de saúde, né, instável, de saúde prejudicada, mais o furacão, a perda da casa, tudo isso, ela disse que os dois caíram em uma depressão profunda. Então, tudo junto mesmo, né? Então, inclusive veio a depressão. E com toda certeza foram anos muito difíceis para eles, né? Mas aí ela fala que ela viu a luz no fim do túnel. Ela tem uma irmã que é médica e muitas vezes a gente procura profissionais fora da nossa família, né? Não sei por que a gente tem essa mania, né? Muitas pessoas têm. Ela tem uma irmã médica que esteve ali o tempo todo, ela nunca procurou ajuda da irmã, ela procurava ajuda de outros profissionais, porque a irmã tinha um estilo de vida diferente dela. A irmã dela é uma médica que ela diz aqui que no auge do desespero, ela não sabia mais o que fazer. Ela procurou a irmã dela. E a irmã dela é uma médica especializada em obesidade, culinária saudável e medicina preventiva. E aí foi a irmã dela que apresentou para ela a alimentação à base de plantas, que falou para ela que existia esse estilo de vida. Então, a partir desse momento, ela conheceu a alimentação à base de plantas, em outubro de 2023. Tá? Então faz pouco tempo, né? A gente está agora no início de 2025, ela conheceu a alimentação à base de plantas em outubro de 2023 através da irmã dela. E aí ela fala que foi o início de uma jornada de descobrir novos alimentos e descobrir toda essa alimentação. E ela fala assim: a irmã dela foi a primeira médica a nos dizer que poderíamos reverter o diabetes do tipo 2. Olha só, como agora já começou a mudar. Uma médica atualizada, uma médica que estuda, né? Uma médica que não parou lá no tempo, uma médica que entende, que vê a saúde como uma saúde integrativa. Eu sempre falo para vocês que a nutrição é como se fosse um iceberg. E
Até então, a gente estava vendo só a pontinha desse iceberg e pensando que a gente sabia tudo sobre nutrição. E a medicina também é esse iceberg. E até então, os médicos estavam tratando os seus pacientes olhando só para a pontinha desse iceberg. Mas tem muita coisa para baixo que a gente precisa começar a estudar, e a gente precisa começar a trazer à tona. E a alimentação à base de plantas é uma dessas coisinhas aqui, ó, que estão aqui na linha de baixo do iceberg. Então a gente começa a ver a saúde de uma forma diferente, a gente começa a entender a saúde de uma forma diferente, ver as pessoas de uma forma diferente. E ela foi a primeira médica na vida dela que falou que ela poderia reverter o diabetes tipo 2. Ela nem sabia que isso era possível, porque sempre todos os médicos falaram para ela que não tinha reversão, que ela ia ter que viver com essa condição pro resto da vida. E a irmã dela falou assim, não, você pode reverter isso. E é claro que ela pode reverter isso, porque o que causou essa condição, diabetes tipo 2, foram maus hábitos alimentares e de estilo de vida. E se foram maus hábitos alimentares e de estilo de vida que causaram isso, ela consegue reverter com bons hábitos alimentares e estilo de vida. Veja bem, ela não tinha diabetes do tipo 1. Diabetes do tipo 1 é quando o seu pâncreas realmente não consegue produzir a insulina, né? O seu pâncreas, ele tem uma deficiência e ele realmente não consegue produzir. Mas diabetes do tipo 2 não é isso. Diabetes do tipo 2 você tem um pâncreas perfeito. Seu pâncreas funciona perfeitamente. O que aconteceu no diabetes do tipo 2 é que você exagerou, você sobrecarregou e de tanta glicose que você colocou para dentro do seu corpo, o seu pâncreas desenvolveu uma resistência à insulina, mas você nasceu com um pâncreas perfeito. Então, esse é o diabetes do tipo 2. Então, essa médica, que é a irmã dela, foi a primeira pessoa que falou assim, você pode reverter. E aí ela começou a acreditar nisso, né? E ela ficou curiosa para estudar mais sobre essa alimentação. Aí ela falou assim, ela nos explicou que os alimentos ricos em gordura, ela nos explicou que os alimentos ricos em gordura e não os carboidratos complexos são os principais responsáveis pela resistência à insulina, que é justamente o que eu falei para vocês aqui. Então, não são os carboidratos complexos que são os responsáveis pela resistência à insulina. O que é responsável pela resistência à insulina são as gorduras. E foi isso que a irmã dela começou a explicar para ela. E aí, a irmã dela também ensinou ela a identificar quais alimentos são realmente saudáveis. Ensinou ela a ler os rótulos e a ignorar as alegações enganosas das embalagens. Então, a gente vive num mundo que muitas vezes a gente compra um pacotinho no supermercado porque está escrito saudável. Mas quem disse que aquilo é verdadeiramente saudável? Existe uma grande indústria alimentícia tentando nos enganar, infelizmente. Então, ela foi além, né? Ela foi a fundo. Então, a irmã dela alertou ela sobre os rótulos. Leia os rótulos do que você está consumindo. Porque nesse momento não são os carboidratos que você tem que tirar da sua alimentação, é a gordura. Existe muita gordura escondida em muitos alimentos, tá? E aí ela disse que ela ficou surpresa, ela ficou chocada, né? Ela fala assim, descobrimos que ingredientes prejudiciais estavam em lugares inesperados. Foi chocante para mim as marcas de frutas secas que continham açúcar, óleo e sal adicionado, tá? Então até marcas que vendiam frutas adicionavam óleo, né, de alguma forma ali. Então é muito importante mesmo a gente fazer essa análise dos rótulos do que a gente compra. O ideal é que tudo que a gente consuma seja fresquinho, né? Que a gente traga da terra para o nosso prato, para a nossa mesa. Mas eu sei que na correria do dia a dia, muitas vezes isso não é possível e a gente acaba, né, comprando produtos prontos. Mas se essa for a realidade, vamos sempre prestar atenção para ver o que tem na parte de trás e procurar, dentro do possível, sempre fazer a escolha do que é mais saudável, né, do que tem menos aditivos, porque esses aditivos são extremamente inflamatórios para o nosso corpo. Aí ela fala assim, removemos todos os alimentos típicos da dieta americana da nossa despensa, da nossa geladeira e do nosso freezer. Não queríamos ter nada em casa que nos fizesse voltar aos velhos hábitos. E esse início deles foi sensacional, porque quando você está decidido a alguma coisa, é exatamente isso que você tem que fazer. Então eu sempre falo para as pessoas que falam assim, Elaine, eu quero começar uma alimentação à base de plantas, o que eu tenho que fazer? O primeiro passo que você precisa fazer é mudar o que você tem na sua geladeira, na sua despensa, na sua cozinha. Enquanto você ainda tiver
os alimentos que você estava acostumado a comer, você vai comer eles. Então, se você quer mudar, você precisa mudar o que você tem na sua geladeira, o que você tem no seu armário, o que você tem na sua despensa. É assim que você muda, mudando o que você tem para servir na sua geladeira. Senão você não muda, gente. Se você ainda tiver lá na sua geladeira os alimentos que você estava acostumado, se você ainda tiver lá na sua geladeira o peito de peru, o presunto, o salame, a linguiça, o bacon, né? Essas coisas, o leite. Se você ainda tiver isso na geladeira, é isso que você vai comer. Você não vai mudar. Então você precisa mudar o que você coloca na sua geladeira, tá? Então esse é o início. Se você quer realmente mudar, você precisa começar a mudar o que tem na sua geladeira. Você precisa se planejar ir no supermercado. Vai com uma listinha de compras, pega uma das listinhas de compras que a gente tem e vai para o mercado e faz as suas compras. E começa mudando por aí. Esse é o caminho. Se você quer mudar de verdade, esse é o caminho, tá? Aí ela fala assim: sempre fui apaixonada por culinária e gostava de cozinhar, mas aprender a preparar as refeições à base de plantas levou um tempo. Isso é verdade, às vezes demora um pouquinho, porque a gente não aprendeu a cozinhar à base de plantas. O que a gente aprendeu a cozinhar a nossa vida inteira foi a carne como prato principal. Sempre foi a carne como prato principal e alguma coisa que vai acompanhar. A gente não aprendeu a trazer as plantas como o prato principal da nossa refeição. Então, ela disse que realmente demorou um pouquinho para ela aprender. Mas, como ela sempre foi uma pessoa que gostou de cozinhar, né? Ela se dedicou e ela aprendeu. Então, é uma questão da gente mudar o nosso mindset. De mudar mesmo, né? De reaprender a cozinhar. Então, vou reaprender a fazer um prato principal que não leve carne. Né? Às vezes dá um branco nas pessoas, assim, como assim vou fazer um prato principal que não tem carne? Porque ela nunca fez isso na vida, ela nunca comeu isso na vida. Desde quando ela era criança, o prato principal sempre foi a carne. Então, como que ela vai mudar de uma hora para outra? Mas isso é muito possível, isso é muito delicioso, existem muitas opções. E é justamente isso que a gente aprende dentro da nossa escola, né? Dentro da Pachamama, que é uma escola de nutrição e culinária à base de plantas. A gente aprende a fazer esses pratos, a trazer esses pratos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, com muito sabor e tendo certeza que estamos fazendo tudo certinho, tanto da parte nutricional, né? Então, ela diz: descobrimos que vegano não é o mesmo que a base de plantas, pois muitos produtos veganos são altamente processados, como queijos vegetais industrializados, tá? Isso é uma verdade. Então, existe uma grande diferença entre a alimentação vegana e a alimentação à base de plantas. Primeiro, é que a alimentação... O objetivo é diferente, né? O objetivo da alimentação à base de plantas é a nossa saúde. Então, o que vem em primeiro lugar na alimentação à base de plantas é a nossa saúde. Agora, já no veganismo, o que vem em primeiro lugar nem sempre é a saúde. O que vem em primeiro lugar é sempre os princípios éticos, né? Então, a questão dos animais. Isso é o que vem em primeiro lugar no veganismo. Então, existem muitas opções, muitos alimentos veganos que não são saudáveis, tá? Então, eu sei que muitas pessoas pensam que tudo que é vegano é saudável, mas não é bem assim, não é porque é vegano que é saudável, tá? Então existem muitas opções veganas não saudáveis, tá? Então vegano não é igual à base de plantas. E aí ela continua falando a história dela aqui. Ela fala assim: aprendemos que o segredo era cozinhar de acordo com os perfis de sabor que nós sempre amamos, como a culinária mexicana, a culinária indiana, a culinária chinesa. Gente, isso é tão possível. A gente pode fazer tudo que a gente quer na alimentação à base de plantas, absolutamente tudo, não existe nenhum limite. Então dá para fazer pratos mexicanos maravilhosos, inclusive tem no feed, eu acho que é no feed que tá uma receita de um chili beans maravilhoso, que é um prato mexicano. Guacamole, tem muitas opções, né? Receitas indianas, tem muitas receitas indianas que já são naturalmente 100% à base de plantas, receitas chinesas. Então eu fiz recentemente, tá no feed, um yakisoba maravilhoso, 100% à base de plantas, não perde em nada para a versão tradicional. Então a gente pode trazer todo tipo de culinária na culinária à base de plantas, inclusive a nossa culinária brasileira também. Eu tenho até um quadro que se chama Culinária Brasileira à base de plantas, né? Onde os pratos principais nossos, típicos de todas as regiões, eu faço na versão à base de plantas e são deliciosos, não perdem nada para a versão tradicional. Então, a gente tem que explorar mesmo essa alimentação e ir descobrindo os pratos, as combinações, os sabores. E ela continua: também percebi
que receitas tradicionais da família poderiam ser adaptadas para uma abordagem à base de plantas. Isso foi uma verdadeira revelação. Às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, eu nunca mais vou poder comer um prato que eu gosto muito. Não é verdade. A gente pode fazer uma releitura daquele prato na versão à base de plantas. Tudo, absolutamente tudo é possível, não tem nenhum limite para esse tipo de alimentação. E ela diz assim, a minha irmã nos ensinou a equilibrar as nossas refeições nutricionalmente. Então, o que a irmã dela ensinou para ela que ela deveria montar o prato? Que é justamente o que eu trago aqui para vocês também. Então, quando a gente faz uma alimentação à base de plantas, como que a gente faz para saber que não está faltando nenhum nutriente? A gente vai fazer uma, a gente vai fazer uma divisão no nosso prato. Então, aqui, né, imagina que esse círculozinho aqui é um prato. Como que a gente vai montar o nosso prato? A gente vai dividir ele ao meio. Então, a gente vai dividir ele ao meio primeiro e depois aqui em duas partes. Então, vai ficar aqui metade do prato, um quarto, um quarto. Um quarto do nosso prato, a gente vai encher ele com leguminosas, com os grãos, porque os grãos, eles são a proteína da nossa alimentação. Um quarto vão ser grãos, o outro um quarto aqui vão ser os cereais, tá? E a outra metade vão ser as saladas e os legumes. Então, é assim que você faz a composição do seu prato. Se você tiver essa composição, você tem um prato completo, que não falta nenhum nutriente, não falta proteína, não falta nada, tem tudo ali no seu prato. Então, ela conta que foi a partir dessa combinação que ela começou a se alimentar, seguindo essa regrinha. E ela diz assim, levamos cerca de 4 semanas para nos adaptarmos. É rápido, né, gente? 4 semanas. O que são 4 semanas da nossa vida? Foi muito rápida a adaptação deles. Mas depois disso, descobrimos que o estilo de vida à base de plantas era muito mais fácil do que imaginávamos. Muito mais barato e menos trabalhoso e muito mais satisfatório do que a dieta americana padrão. Olha só, né, o que ela fala. O nosso foco nunca foi a perda de peso, mas sim a melhora da saúde. Nos concentramos em nutrir o nosso corpo. Alimento como remédio virou o nosso lema. Olha como eu falei para vocês no início aqui da nossa aula. Então, o nosso alimento é sim o nosso remédio, né? O nosso remédio pode sim ser o nosso alimento. E ela levou isso como lema de vida dela. Não encaramos isso como uma dieta temporária, mas como um estilo de vida. Finalmente nos sentimos livres. E é esse que é o segredo, esse que é a viradinha da chave. Não é uma dieta, não é algo que tem um início e um fim. Tudo que você vai aprendendo na alimentação à base de plantas é para você incorporar no seu dia a dia. Eu sempre falo que na alimentação à base de plantas, nosso objetivo não é limitar. As pessoas pensam que é limitar. Ah, não vou comer mais isso, 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 isso. Isso é limitar e esse não é o objetivo da alimentação à base de plantas. O objetivo da alimentação à base de plantas é expandir as nossas opções e não limitar. Então, tudo que a gente vai aprendendo de novo, a gente vai agregando no nosso repertório, a gente vai agregando nas nossas receitas. E aí a gente vai começar a conhecer um novo estilo de vida. E quando você vê, você já não sente mais falta do que você comia no passado, porque você foi trazendo novos sabores, novas experiências, novas receitas, novas texturas, novas descobertas. E você foi aprendendo a gostar, você foi gostando de tudo isso. Então é realmente um estilo de vida. Ela disse que ela se sentia livre, não se sentia mais presa a uma dieta, porque realmente não é uma dieta. E olha só o que ela fala agora. Em apenas um mês de alimentação à base de plantas, a minha acne, enxaqueca, refluxo, dores articulares, problemas digestivos, onda de calor e insônia desapareceram. Gente, isso foi em um mês de alimentação à base de plantas. Em um mês de alimentação à base de plantas, ela desinflamou o corpo dela e ela não sentia mais os sintomas da menopausa. Em um mês, ela não tinha mais as ondas de calor, ela não tinha mais refluxo, ela não tinha mais enxaqueca, ela não tinha mais dores articulares. Em um mês, porque o nosso metabolismo muda e muda muito rápido. O alimento, ele é o nosso principal combustível. Quando a gente dá um combustível de boa qualidade para o nosso corpo, ele reage muito bem e a gente ativa o nosso metabolismo na sua melhor capacidade e tudo começa a funcionar como foi projetado para ser. E é isso que a alimentação à base de plantas é. A base de plantas é um combustível de alta qualidade para o nosso corpo. E olha que incrível, foi em apenas um mês ela conseguiu reverter tudo isso desapareceu, inclusive os sintomas da menopausa.
É incrível demais o que a alimentação à base de plantas pode fazer pela gente. E se você quer começar a aprender mais sobre esse estilo de vida, começar a trazer, começar a adicionar tudo isso na sua vida, como eu falei, nós aprendemos justamente isso aqui na Escola Pachamama, que é uma escola de nutrição e culinária à base de plantas. Aprendemos novas receitas, aprendemos como trazer tudo isso de forma correta para o nosso dia a dia, as quantidades, as porções, as combinações, como fazer. Tudo isso é o que a gente aprende na Escola Pachamama. E aí ela fala assim: Jay e eu sentimos muito mais energia e o peso começou a diminuir naturalmente, sem que estivéssemos fazendo esforço para emagrecer. Então o metabolismo ele entra na sua capacidade máxima. E aí emagrecer não é o principal objetivo, emagrecer é a consequência. Quando a pessoa está acima do peso e ela começa, o corpo dela começa a receber um combustível que desinflama, que deixa tudo funcionando como foi projetado para ser, o corpo vai emagrecendo sim, porque o corpo vai ficando saudável. Então é claro que ele vai emagrecendo, ele está desinflamando, ele está se alcalinizando, ele está se nutrindo, ele está recebendo nutrientes de verdade. Então o emagrecimento simplesmente vem, tá? E ela disse que em um mês ela já tinha bons resultados também em relação ao emagrecimento. Aí ela fala assim: no dia 16 de outubro, ela lembra a data, foi tão significativa que ela inclusive lembra a data, né? Completamos um ano comendo à base de plantas. Nós dois nos sentimos infinitamente melhores por dentro e por fora. Os nossos níveis de hemoglobina glicada agora estão na faixa saudável, ou seja, eles não têm mais diabetes do tipo 2. Assim como a pressão arterial e o colesterol do Jay também. Aí ela fala: eu continuo livre das dores e dos sintomas. Agora conseguimos nos exercitar regularmente. Eu perdi 30 quilos e o Jay perdeu 40, sem contar calorias ou restringir as porções. Porque na alimentação à base de plantas a gente não conta calorias. A gente não conta. Tem uma aula na Escola Pachamama que eu falo justamente sobre isso, que eu explico o porquê que a gente não conta calorias na alimentação à base de plantas e porquê que a gente consegue os resultados mesmo sem não contar calorias. E ela fala assim: estamos nos sentindo e parecendo mais jovens do que quando tínhamos 20 anos. Olha a foto deles, gente. Olha a foto deles. Olha o Jay, quanto ele emagreceu. Ele parece outra pessoa, né? Parece outra pessoa, ele emagreceu muito, né? E olha ela, como ela estava inflamada, como ela estava inchada antes. Que bonitona que ela ficou, né? Ela tá linda, olha só. E aí ela fala assim: nunca voltaremos aos nossos velhos hábitos. E aí ela encerra a história dela falando assim: se você está passando pelas mesmas dificuldades que enfrentamos, eu espero que a nossa história te inspire a mudar os seus hábitos, recuperar a sua energia, reverter as suas doenças e se sentir jovem novamente, porque tudo isso é possível. Então, gente, essa é uma história de inspiração, a história da Ana Maria e do marido dela, o Jay. É uma história de inspiração pra gente ver o que acontece quando a gente dá o combustível certo para o nosso corpo, quando a gente começa a seguir uma alimentação à base de plantas. Eu sempre falo para vocês que a alimentação à base de plantas é uma comida que cura. E ela é mesmo uma comida que cura. E é por isso que eu estou trazendo para vocês essas lives aqui de quinta-feira, trazendo estudo de casos, para que vocês vejam, para que vocês se inspirem, para que vocês sintam vontade de fazer isso com a vida de vocês também, porque é possível. É possível, você pode reverter tudo isso que você tem aí através da alimentação. Então, espero que você tenha gostado, tá, dessa live. Se você quiser começar a aplicar tudo isso na prática, vem para a Escola Pachamama. É justamente isso que a gente faz lá. É uma escola de culinária e nutrição à base de plantas, tá bom? Então, um beijo grande para vocês e nós nos vemos na próxima quinta-feira, tá? Com mais um estudo de caso. Só deixa eu encerrar a nossa aula aqui, um instante.